Olá, amigos do Navio da Resistência. Hoje aqui com vocês para conversarmos um pouquinho sobre a situação política do país, as constituições, fazer uma contextualização para chegar até o regime militar, que eu quero falar uma coisa importante para vocês, que é sobre a retórica Eu vou falar um termo diferente aqui para evitar os bolsominions fazer intervenções no canal. A retórica dos girondinos sobre os jacobinos. Então a retórica deles, a dizer, a narrativa deles, insistir que o Brasil vai virar comunista, quando na verdade não existe comunismo em lugar nenhum mais no mundo. Comunismo mesmo, no sentido leninista, stalinista, não existe no mundo nenhum, no mundo inteiro não tem. Cuba já passou por 3 presidentes e está tendo uma abertura muito grande em matéria de, inclusive, de turismo em Cuba. Então quer dizer que para um país fechado, comunista, é diferente. Tem aqui o programa Mais Médicos no Brasil, que vem médicos cubanos, vêm aqui, trabalham 5, 6, 10 anos e voltam de novo para Cuba. Que país comunista é esse que deixa os cidadãos do país sair livremente assim? No sentido leninista, não existe. Então, pessoal, eu quero dizer a vocês que a retórica dos girondinos é essa. Para tirar o foco das eleições, tirar o foco do que realmente precisa falar no país, eles falam em comunismo. Eu vou fazer um rápido apanhado para vocês aqui, dizendo que é o seguinte: houveram 7 constituições no país. Dom Pedro fez uma, né? Mas foi assim, foi a Constituição, ela foi outorgada, né? Então tivemos uma série de constituições, mas todas outorgadas. Depois, na era Vargas, teve um pouquinho ali, uma liberdadezinha. Teve assim, por exemplo, uma Constituição que foi promulgada. Pessoal, outorgada é uma Constituição autoritária, tá? Promulgada é quando a Constituição é promulgada por Assembleia. Vai decidir, então, o que vai constar na Constituição sobre os direitos dos cidadãos e o que reza, os direitos sociais e etc. A maneira que o país vai conduzir as suas leis. A Constituição é a lei maior do país. Vargas fez 2. A primeira foi mais liberal e a segunda foi a tal Constituição polaca que ele fez, que foi baseada no fascismo polonês, né? Que naquela época a Polônia era considerada, era colonizada pelo fascismo. Então o Vargas se inspirou neles ali. Não tem nada a ver o Vargas com Rússia, que nem eles dizem aí, mas falta de leitura. Mas foi a Rússia, ele é comunista, não tem nada a ver. Ele quis botar um regime, ele deu um golpe e tudo, mas a Constituição dele foi baseada, na realidade, na Constituição polaca. Tá, pessoal? Em 37. Então o que acontece? Depois que ele deu o golpe, né? Uma vez ele assumiu o poder legítimo, depois ele deu o golpe, né? Para continuar no poder. Tá? Daí então em diante nós fomos até cair ali Jean Goulart, 62, até a queda de Jean Goulart, e assumir o regime militar. Ali também foi feita uma Constituição do regime militar. Só que essa Constituição do regime militar foi para dar embasamento legal nos atos institucionais que a ditadura fez, que impondo o terror para a nação, para a população. O que eram esses atos institucionais? Eram atos arbitrários, né, monocráticos, do então presidente militar da época, que tomava essas atitudes. Resolvia fazer ali, agora eu vou criar uma lei para censura. Criava ali ato institucional número tal. No caso, o ato institucional número 2 criou o bipartidarismo. Em 64 assumiu o Castelo Branco. Castelo Branco foi o primeiro. Foram 5 presidentes militares que o Brasil teve durante o período da ditadura, 20 anos. Né? Então eles assumiram ali em 64, Castelo Branco fez esse ato institucional, esses 4 atos institucionais, que os mais comentados, os mais importantes para o regime, foi o ato institucional número 2, que criou o bipartidarismo, a Arena e a MDB, né? O ato institucional número 3, que aí eles escolhiam os interventores para o Estado, e o ato institucional número 4,
que foi o que a Constituição de 67 que eles fizeram, que deu embasamento para os atos institucionais que eles tinham criado atrás, né? Então, pessoal, esse Castelo Branco fez esses 4 atos, mas o ato institucional número 5, que é o mais pesado do regime, veio após, com Costa e Silva, que ficou 2 anos, depois ele adoeceu, morreu antes, mas o número 5 foi para arrebentar. Esse aí sim. Esse aí cessou direitos, criou a censura, mandava prender quem era oposto ao regime, extraditar, torturar, era liberado. Inclusive, tu não tinha habeas corpus, não existia habeas corpus, eles derrubaram habeas corpus. Tu podia ser levado coercitivamente e pronto. O regime não tinha dado satisfação nenhuma para a nação. Né, pessoal? Então foi ali Costa e Silva, depois veio Garrastazu Médici, que foi onde o Brasil mais cresceu. Garrastazu Médici. O que o Médici fez? O Médici se assessorou de Maluf, Delfim Neto. Imagina, pessoal, o que vai dar isso aí? Maluf e Delfim Neto, como ministros do regime militar. Prepostos, né? Esses caras fizeram um empréstimo, pessoal. Inclusive o Delfim dizia que primeiro tu faz o bolo, depois tu bota ele para crescer. Então ele pediu uma enormidade de empréstimo para o Fundo Monetário Internacional para fazer as grandes obras no Brasil. E aí eles desviaram dinheiro. Foi aí que o poder militar, por aí que o regime militar entrou também em grande medida na corrupção. E foi corrupção valendo, foi as ganhas. O regime militar, pessoal, pegou esse dinheirão todo do Fundo Monetário Internacional, o presidente Médici, e Delfim Neto, Maluf apoiando, assessorando. Imagina quem assessorando? O lobo, a raposa tomando conta do galinheiro. Aí eles desviaram muito dinheiro, pessoal. Fizeram as grandes obras também, isso aí tem que dizer. O regime militar, nessa fase aí do Médici, até 75, por aí, até um período, quando começou o gás ali, estava pujante. Economia pujante, crescia muito o Brasil, por causa das grandes obras também, né? Obras semelhantes a Minha Casa Minha Vida aí, que o Lula fez, que deu bastante emprego e deu um up na economia, né, do país. Eles fizeram também naquela época. As hidrelétricas, a Transamazônica. Aliás, o que gerou a corrupção maior foi na Transamazônica. A Transamazônica, as pessoas pegaram um dinheirão, bilhões, e concluíram 30%, até hoje, 30% só da Transamazônica está pronto. O resto está inacabado. Imagina, o resto tudo eles desviaram para fazer essa. Era uma Amazônica que cortava o Brasil todo, a Transamazônica. Imagina o que eles desviaram de dinheiro daí, que roubaram daí. Fora os viadutos, né? Tem a música da Elis Regina, né? Caía à tarde feito um viaduto, né? Um bêbado trazendo luto. Me lembrou Carlitos. A Elis Regina cantava isso aí para dizer que o viaduto tinha desmoronado em Minas Gerais ali porque houve corrupção na obra, e aí eles fizeram com material de quinta categoria. Então o povo falava nas entrelinhas, né? Porque era preso, o ato institucional número 5 tinha sido criado. Então foi Castelo Branco, foi Costa e Silva, depois foi Médici, depois foi Geisel, né? Que aí o regime começa a cair, aí começa a ruir o regime, aí eles sentiram a obrigação de entregar o país de novo, porque eles não iam segurar o povo, a grande massa estava passando fome mesmo, fome. Imagina que a inflação daquela época, eu vivi aquela época, a inflação era 80, quase 90% nos índices oficiais do governo. Imagina, se hoje está 10, 12%, a gente se apavora, imagina uma inflação de 89%. É horrível, pessoal. Vocês não sabem o que é ver isso. Todos os dias remarcação no mercado. Tu tinha dinheiro hoje, amanhã tu já não tinha mais. Porque tu ia comprar 1 quilo de arroz agora, R$10. Ia comprar, se deixasse para comprar amanhã de novo o mesmo quilo de arroz que tu deixou comprar por 10 hoje, no outro dia ele passava para 19, 20 reais, dobrava. Imagina, os preços eram corridos mesmo, sabe? Então, para ter uma ideia, o peso alemão, quando o Hitler assumiu ali, no período pré-fascista, 1828, o peso alemão desmanchou, sumiu. De tão grande que era a inflação, 800%, 1000%, a inflação da Alemanha. E aí se derrubou, desmanchou o peso. Não existia uma moeda. O pessoal via no escambo, né, trocando mercadoria, porque não existia, caiu, nem a Grécia caiu. Agora a Grécia está se recuperando, mas não, guardar as proporções era praticamente assim. E aí o Geisel, o pessoal ficou nesse período aí, começou a fazer abertura, porque não pôde mais segurar o povo estava passando fome, ele, claro, eles eram espertos, eles sabiam, vocês vão ser cobrados no futuro, então melhor nós entregar agora do que ser cobrado no futuro. Muita gente foi massacrada, muita gente foi, né, até o Figueiredo
da abertura mesmo total. O Figueiredo já era bem mais aberto, pensamento mais aberto. Mas o que eu quero dizer para vocês é a retórica dos girondinos dizendo que o comunismo, né? Então que o PT é comunista. Então, pessoal, o PT foi criado bem depois da ditadura. Ele foi criado bem já no fim da ditadura. O PC do B sim já existia, o PCB. O que acontece com o PCB, pessoal? O PCB existia, mas não apoiava as armas. Eles não apoiavam luta com armas. Eles eram sindicalistas. Apoiavam a luta no diálogo. Os grupos guerrilheiros que brigavam mesmo eram outros. Era outra parte da esquerda. O PCdoB, o PCB não era comunista assim, no sentido de pegar e a luta armada. Isso é mentira. Então por isso que eu falo para vocês, essa retórica de dizer que tudo é comunismo, isso é balela desse. Isso aí é balela para ganhar a eleição. Já começa assim. Mas o pessoal pode estar duvidando um pouquinho. Eu peguei esse livro aqui, o pessoal pode dar uma olhada. Gostaria de dar uma lidinha para vocês. Olha aqui. Dá para ver aí, né? Segredos da ditadura militar. A direita e a esquerda. Tá tudo nesse livro aqui, se vocês quiserem olhar. Então vamos ver mais a parte do Rio Grande do Sul aqui. Deu uma partezinha para vocês aqui do que garante isso que eu tô falando. Que não tem nada a ver. Você não pode comprar o livro, jogar o livro pela capa, né, pessoal? Tem que olhar, tem que ler. Aqui nesse livrinho, o autor do livro, José Mitchell, um jornalista gaúcho aqui, ele diz o seguinte, pessoal, aqui ó. A dança macabra sobre o corpo do comunista. Tá aqui no livro, estou lendo o livro aqui para vocês, tá, pessoal? Aqui, ó. Os anos de 1974 e 75 caracterizaram por uma intensa mobilização dos grupos radicais da comunidade de informações contra a intenção do presidente Ernesto Geisel de promover uma abertura política lenta e gradual e segura. Naquele período, todos os grupos da esquerda armada já estavam dizimados no período Geisel, tá? Restando apenas o Partido Comunista Brasileiro, mas todos sabem que o PCB sempre condenou a luta armada, não fazia operações de guerrilhas e jamais colocaria em risco a abertura política. Sua estratégia sempre foi a mobilização sindical e de trabalhadores na busca de mudanças políticas. Está aqui no livro, pessoal. Quem quiser, compra o livro, não sei, arruma o livro na biblioteca, vai ler, vai conferir lá. Eu sei que vai aparecer um monte de bolsominions aí xingando, gritando, berrando, sabe? Mas está escrito, está aqui. Não tem como fugir disso. Tá, pessoal? Então o que acontece aqui, ó? Foram muitos presos políticos torturados nessa época. Para assustar o governo, os órgãos de segurança montaram dezenas de inquéritos policiais e militares no país contra o PCB. Com isto, pretendiam mostrar ao presidente da República, Ernesto Geisel, o perigo que representava os comunistas e a necessidade de novo fechamento do regime. Queriam fechar mais o regime ainda. O Rio Grande do Sul não foi exceção. Vários integrantes do partido foram presos e a maioria levada para a Polícia Federal depois de passar dias detidos em unidades militares. Alguns denunciaram maltratos em quartéis, como de serem obrigados a ficar em pé, sem sapatos em cima de latas de tinta e sem poder descer. Caso contrário, apanhavam. Os presos permaneciam incomunicáveis por vários dias, mas não se tem notícia de alguém que tenha sido torturado no prédio da Polícia Federal. Uma das coisas que os militantes nunca descobriram foi a gráfica móvel do PCB. Que os militares nunca descobriram foi a gráfica móvel do PCB, porque era mudado constantemente o lugar para eles não pegar. E esse pessoal sempre colonizou a esquerda, porque isso aqui que eles iam, eles faziam uma averiguação no lixo desses grupos do PCB e coisas que eles não escondiam isso aí. E achavam os planos no lixo, mas é só a luta sindical. Tem uma partezinha aqui que eu queria que vocês viessem aqui, da parte do grupo que vocês vissem aqui também nesse mesmo livro aqui. A secreta reunião do CODE-DOI com o Olívio Dutra. Olívio promoveu uma discretíssima reunião com 6 pessoas entre as lideranças sindicais e estudantis no escritório no centro de Porto Alegre.
ele veio relatar uma série de entendimentos que realizava em São Paulo, visando a criação do Partido dos Trabalhadores. Aí então que o Olívio Dutra queria criar o Partido dos Trabalhadores, PT, aqui no Rio Grande do Sul, que também não participou da luta armada. Isso é bobagem, é balela. Sabe? O PT sempre foi um partido sindicalista, diferente. Assim, o comandante do Terceiro Exército e outras autoridades militares ficaram sabendo das últimas novidades sobre a criação do PT, antes mesmo de seus simpatizantes e militantes petistas gaúchos que não estavam naquela reunião. O Olívio e outros companheiros dele eram muito ingênuos. A esquerda era muito descuidada nos seus padrões de atuação e de segurança. Justamente por isso aí, o pessoal do DOI-CODE só revisava o lixo e pegava o plano deles, né? Então sempre foram colonizados. Até porque eles não tinham essa maldade de brigar com armas. Então não se compra o livro pela capa, pessoal. O PCB, Partido Comunista Brasileiro, é no nome só. Ele não é comunista no sentido hitleriano, de pegar em armas, de brigar, de querer mudar o país. Mentira. Entendeu? Eles são capitalistas que nem todos os outros. E o PT também é outro partido capitalista. Não tem nada a ver com comunista. Olhem no livro, pesquisem. É só vocês olhar. A visita de Pedro Simão e Dom Vicente ao DOPS. Isso aqui foi uma visita que o Pedro Simão, senador, então o senador Pedro Simão, esse que a gente conhece agora, que era na época sindicalista também, deputado, ele fez uma visita ao DOPS para ver que estavam torturando um cara chamado Índio Vargas, que era um líder da época também, o Índio Vargas aí. E aí ele foi lá visitar os porões do DOPS lá, para ver o que estava acontecendo. Mas depois o Índio falou que tinha torturado ele também, mas foi pouca coisa, não foi muita coisa não. Né? Então tem tudo nesse livrinho aqui, pessoal, esclarecendo, dizendo o que é direito, o que é esquerda, o que era comunismo, o que não era comunismo e o que era luta armada. Que eles estão dizendo agora que eles acusam muito o PT. Não tem nada a ver com o PT. Os Segredos da Ditadura. Dá uma olhadinha nesse livro. José Mitchell. Ele tem muitas coisas aqui. Depois, com o tempo, eu vou dar uma olhadinha para vocês, para não ficar muito grande o vídeo, tá, pessoal? Não tem nada a ver PT, PCB com comunismo no sentido hitleriano. Sentido, digo, stalinista. Não tem nada a ver. Tá, pessoal? Então essa retórica de comunismo que eles acusam aí, o PCdoB, o PCB, o PT, é mentira. Para desviar o foco com totalmente intuito eleitoreiro. Para eles ganhar voto através do medo, metendo medo na população que vai virar comunista, vai virar Cuba, vai virar Venezuela, que Venezuela também não é comunista. Venezuela é uma ditadura ferrenha, não é comunista. Até a Coreia do Norte é só uma ditadura, não é comunismo. É uma ditadura ferrenha do gordinho lá que diz o Trump, né? É o ditador aquele. Pronto. Tá, pessoal? Mais detalhes e depois eu continuo lendo esse livro para vocês. Muito obrigado. Dá um like no canal aí. Curte, compartilhe. E nós estamos aí na luta. Obrigado.